Bom, senhoras e senhores, iniciamos agora as apresentações sobre planejamento da expansão das energias renováveis, segundo tema integrante do painel sobre desenvolvimento sustentável 2020-2030. Convidamos para compor a mesa o senhor Ricardo Gorini, superintendente de estudos econômicos e energéticos da empresa de pesquisa energética. O senhor Luiz Fernando Leone Viana, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE. E o senhor Lívio Teixeira Filho, coordenador-geral de Fontes Alternativas do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Para a primeira apresentação, tem a palavra o senhor Ricardo Gorini, superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos da empresa de pesquisa energética. Bom, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu acho que a apresentação que a gente vai ver aqui faz uma espécie de gancho, né, entre o que a gente viu até agora. E eu acho que vai ser bem provocadora, bem instigante, né? Eu trago aqui, portanto, as reflexões desse mencionado Plano Nacional de Energia 2050. É um plano que ele perpassa esse horizonte de 2030, mas bem pertinente para essa visão estratégica, né, que diante do contexto mencionado na primeira apresentação, se torna bem pertinente, né? O setor, sem dúvida nenhuma, é um setor que, o longo prazo, ele chega rápido, né? A gente tem que pensar, de fato, estrategicamente nesse setor, e esse contexto, conforme colocado, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, eu vou trazer aqui rapidamente, se eu souber, para cá? Para cá? Abaixo. Ok. Então, nesse horizonte, o que a gente está enxergando, né, em termos de perspectiva de crescimento, em termos de premissas? Rapidamente falando, não vou me estender aqui nessas discussões, mas a gente está falando de agregar uma Argentina de população, né? Estamos falando em chegar em 2040 a em torno de 230 milhões de habitantes. Basicamente, um desafio de aumentar a evolução de domicílios em 40 milhões, né, de domicílios. Cada vez mais urbano. Então, o Brasil, a gente está enxergando com o movimento uma tendência, essa urbanização crescente. Estamos crescendo em PIB per capita, né, essa é uma boa notícia que vai se desdobrar ao longo dos próximos slides, né, concretamente. Mas, basicamente, a gente pode chegar, né, e essa é uma mensagem, crescendo em torno de 3 ponto alguma coisa por cento ao ano, a uma França ou Alemanha de hoje, né, nesse horizonte. O que significa uma renda per capita em torno de 40, 36, 40 e poucos mil dólares nesse horizonte. A gente está falando de desdobramentos que se traduzem objetivamente em aquisições de novos equipamentos. É algo recente, esse movimento não é de agora, ele vem ocorrendo há alguns anos, mas nesse horizonte a gente está falando de muito mais veículos, né? Estamos falando de 80 milhões de novos veículos, né? A gente está falando de chegar a uma taxa de urbanização, por exemplo, em países hoje como a União Europeia. Nada absurdo, né? Algo bem pragmático em termos de possibilidade de ocorrência. A gente está falando de uma classe média nova, esse boom, né, que se traduz em PIB per capita e uma nova Argentina no mercado, e essa massificação do consumo, é um boom de equipamentos. Equipamentos esses, por exemplo, como ar-condicionado, né, que todos nós sabemos aqui o impacto direto no setor elétrico. Não só ar-condicionado, mas outros equipamentos. O ar-condicionado aqui é um exemplo, né, hoje a gente vem consumindo cada vez mais, as vendas de ar-condicionado têm aumentado significativamente e estariam continuando. Lavadora de roupa, por exemplo, né, é um bem que ainda falta muito para o Brasil, né, em termos de posse. Refrigerador, idem. Bom, então a mensagem central é o seguinte, olha, esse cenário que a gente está enxergando para frente, né, que vale a pena destacar aqui, não é um cenário tendencial, né, não é um cenário de otimização das ações de sustentabilidade ou de mitigação, né, nem um extremo nem outro, mas, no entanto, é um cenário que já incorpora novas políticas. É um cenário, portanto, que, na nossa visão, já tem dever de casa a ser feito de maneira significativa. Então, eu estou trazendo aqui um corte, portanto, de alguns resultados para o consumo, que é o objetivo central aqui. A gente pode ver, inicialmente, que há uma eletrificação crescente
nesse horizonte, né? Então, essa tendência das residências de cada vez consumirem mais energia elétrica com proporção do seu perfil de consumo é fato, vem ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Os iPads, iPods, etc., que a gente observa cada vez mais nas residências, e essa mensagem ela se traduz no aumento do consumo por consumidor. Consumo por consumidor é efetivamente o que a gente está observando, distribuído, como aqui mencionado, né, entre climatização, entretenimento, etc. Muda o perfil do consumo de energia elétrica nas residências. Basicamente, alguns deveres de casa precisam ser feitos, né? Uma questão que a gente enxerga, né, é a necessidade de novas e contínuas expansões de tecnologias adicionais, como, por exemplo, aquecimento de água, solar térmico nas residências, mitigando um pouco o consumo de outros combustíveis, né? Então, assim, a gente enxerga isso como uma oportunidade. A gente tem mencionado isso já como uma provocação, a expansão já vem ocorrendo, mas ainda aquém das possibilidades. Isso, obviamente, contribuiria significativamente para a redução desse consumo, por exemplo, de aquecimento, a eletrotermia, né, chuveiro elétrico. Não só a questão da solar térmica, mas também a fotovoltaica distribuída. É uma bela oportunidade, a gente enxerga um potencial significativo nesse horizonte, podendo chegar em torno de 13% da carga, né? Essa carga aqui seria o exemplo do setor residencial. A gente imagina também a penetração em outros setores, mas é uma possibilidade significativa para atendimento dessa expansão significativa de energia elétrica. Transporte, como feita a pergunta, né, realmente é a gota de petróleo a questão central quando a gente olha emissões, né? E o setor de transporte, com o crescimento mencionado, né, da frota, não só de transporte passageiro, mas também de carga, continua sendo o que vai aumentar mais o consumo de energia, principalmente de óleo, né? Essa é uma mensagem, e aqui vale ressaltar, já embute toda a mudança de modal pensada, né? Todo o Plano Nacional de Logística de Transporte, ou seja, tem ações aqui importantes já, por isso que não é o BAU, tem novas políticas em andamento. Veículos elétricos híbridos, veículos elétricos e híbridos flex, ou seja, nesse horizonte, e aqui a gente vê tanto a evolução das vendas como o perfil da frota, a oportunidade da inserção desses veículos é bem concreta, né? Não só pelo cenário mundial, que nesse horizonte já se começa a entrar, né, esse veículo híbrido em especial, mas também o elétrico, com o ganho de eficiência associado. Então, a gente está imaginando que esse ganho de eficiência, no caso do transporte, ele vem acompanhado dessa estratégia, portanto, uma boa estratégia. Aqui, a gente consegue observar que há, até 2040, um aumento do consumo de energia no setor transporte, e depois, graças a essa estratégia, você consegue ter uma redução e até uma estagnação, por exemplo, no consumo de gasolina, né? Ele estaria reduzindo ao longo do tempo. Indústrias energointensivas, a gente está enxergando uma queda de participação. A gente poderia discutir as razões disso, né? Mas, basicamente, há uma intensidade industrial cada vez mais eficiente, né? Então, o que a gente traz aqui de mensagem? O Brasil também, cada vez, ele está mais setor de serviço, está mais comercial. A gente entra nessa forma, vamos dizer assim, de padrão de consumo, onde essa população consome muitos serviços. E aqui a gente enxerga o desdobramento disso no que se refere ao consumo de energia, né? Queria chamar a atenção, portanto, né, que a eletricidade ela cresce participação, mas não só a eletricidade cresce participação nesse horizonte, como outros energéticos. Aqui a gente pode ver o destaque também para o gás natural. Mas a gente chega a triplicar essa demanda de energia elétrica até 2050. Então, a gente está falando de números significativos, desafios significativos de expansão de energia. A gente chega a indicadores como consumo per capita, né, intensidade elétrica, a padrões de alguns países hoje, como a gente pode ver aqui, no cluster da União Europeia, né? Então, essa é uma mensagem aqui para todos, ou seja, triplicar esse consumo, mas chegando de maneira mais eficiente lá. Bom, o papel da eficiência energética não poderia deixar de faltar nesse horizonte. A gente está imaginando
aqui essencialmente é energia, né, eficiência energética, distribuído energia total nessa coluna e eletricidade na outra. A gente pode chegar a em torno de 18% a estimativa do que seria a energia elétrica evitada em 2050. Tá? Então, valores também importantes. Bom, no final das contas, a gente usa cada vez menos energia elétrica para gerar riqueza, né? Então, a gente está justamente numa estratégia, né, olhando os desafios que se colocam nesse horizonte e fazendo uma indicação dos esforços necessários em termos de dever de casa para viabilizar esse corte, né, no uso menos intensivo, portanto, de energia. Bom, no final das contas, a gente divide, então, o consumo de energia por vários setores e a contribuição da energia conservada em alguns setores. Eu queria chamar a atenção aqui, essencialmente, para o setor industrial, né? É algo que a gente vem observando, a importância do setor industrial em termos de ações para a eficiência energética. Bom, com isso, para finalizar e deixar aberto aí as provocações, há possibilidade da gente chegar em 2050 com uma intensidade de emissões menor, né? Então a gente está dizendo aqui que vai aumentar as emissões em termos de valor absoluto, mas a intensidade de emissões ela poderia, dentro desse horizonte, se reduzir. E aqui eu me refiro, no primeiro momento, à parte do consumo, ou seja, não é ainda a oferta interna de energia, é justamente o que está em andamento nesse momento do Plano Nacional de Energia 2050. Então, eu termino aqui com a mensagem de que há muito a ser feito em termos de dever de casa, os desafios são grandes. A gente poderia estar aqui dentro de uma estratégia de sustentabilidade, pensando em cenários talvez mais focados e ações ainda mais ousadas no que se refere a essa estratégia. Esse cenário aqui tampouco é um BAU, no sentido de que não há nenhuma estratégia para se pensar essa sustentabilidade, mas, no entanto, o dever de casa aqui que se coloca é bastante importante, não só no setor elétrico, não só no setor energético, mas, de maneira geral, para os governos e para a sociedade como um todo, devido à necessidade de coordenar as diferentes ações que vão viabilizar, aí sim, essa estratégia. Então, remeto aqui às primeiras colocações na primeira palestra, que é justamente o desafio, né, de estar buscando, através da transformação dos indivíduos, né, e da sociedade, conseguir viabilizar uma mudança não só de padrão de consumo, mas sim de estratégia de desenvolvimento, não, por que não, né, e sim, e mais ainda, né, de uso de energia, como é o caso específico nosso aqui. Muito obrigado.